Oi, pessoal, mais uma vez nós estamos aqui reunidos e agradecendo a presença de vocês, ouvindo as nossas reflexões e para juntos, nós e vocês, refletirmos um pouco sobre a nossa posição diante de Deus. E hoje com o tema de intercessão e intercedores. Quem é o intercessor e quem são aquele que vai levar a intercessão até diante de Deus, né? Então nós vamos perguntar primeiro para nós mesmos, o que é interceder por alguém? Interceder não é qualquer tipo de oração. Hoje eu estou precisada de que alguém reze para mim, que hoje eu estou tão aborrecida, aí eu vou rezar por você. Vou pedir a Deus que dê calma, tranquilidade para você. Eu não estou intercedendo, estou apenas pedindo a Deus que lhe dê calma. E essa calma só pode vir de você mesmo. Consulta o seu coração e se acalme. Agora, intercessão é algo muito difícil. Aquela pessoa está sofrendo e já não tem mais onde recorrer. E ela quer um favor de você. Que você interceda junto a Deus ou interceda junto a um santo que você tem fé e peça para ele que ajude ela a se livrar dessa aflição que ela tem. Ela te conta o problema e você vai e intercede. E essa intercessão é preciso que você esteja qualificado para dar a intercessão. Se você vai rezar por rezar, vou rezar, vou fazer uma novena de terço para você e pronto. Não, faça isso não. Interceda com amor, com vontade de que aquele problema seja resolvido. Peça ao santo que ela pediu, ou então ao seu santo. Eu gosto muito de pedir a intercessão de Nossa Senhora e de São José. Eu gosto, porque eu acho que não existe intercessores mais pertinho de Jesus do que esses dois. Então, você vai e conversa com Deus, conversa com Jesus e fala para ele, junto com a Virgem Maria e com São José, nós estamos aqui para pedir uma graça para fulano de tal. Ela está passando por isso. Senhor, tenha piedade dela, interceda junto ao Pai para que ela alcance essa graça. Eu intercedi, eu pedi. Agora depende se eu vou prometer alguma coisa para Deus. Depende. Eu falei, olha, se eu alcançar a graça dessa intercessão, eu prometo para o Senhor que eu vou levar a fulana lá na igreja de santo tal, para ela rezar junto comigo, agradecendo ao Senhor. Pronto, eu intercedi e vou ser uma intercessora. Mas acontece, para que eu seja intercessora, é preciso que eu conheça a disposição de Deus. Eu tenho que saber que, em primeiro lugar, é feita a vontade de Deus. Em segundo lugar, é preciso que Jesus interceda junto a Deus. E é preciso que a pessoa esteja com o coração disposto a aceitar o que Jesus, o que Deus mandar. É igual, eu falo por mim. Muitas pessoas intercederam por mim quando souberam que eu ia ficar cega. Muitas. Eu também pedi para Nossa Senhora interceder por mim. Pedi para São José e pedi para outros santos também que intercedessem por mim, para que Deus não deixasse que eu ficasse cega. Mas ele não quis saber. Eu estou cega. E daí? Eu vou revoltar contra os meus intercessores? Porque eu sei que eles pediram com amor. Eu vou me revoltar contra Deus que não me atendeu? Porque eu não sei o que Deus quer para mim no futuro. Então eu agradeço e falo para Jesus, ter piedade de mim, me fazer forte para aguentar as consequências de não enxergar. Ser intercessor é preciso, em primeiro lugar, ter fé, acreditar, porque é o próprio Cristo que fala que Ele é o único intercessor diante de Deus. Por que Ele é o único intercessor diante de Deus? Porque Ele foi o único ser humano capaz de doar a vida para Deus
em nome das pessoas, para que Deus perdoasse as pessoas. Que é maior intercessão do que essa? Será que Deus ia escolher um ser humano qualquer para ser um intercessor por toda a humanidade? Não. Mas Jesus foi o intercessor, deu a própria vida. Então ele continua sendo o nosso único intercessor diante de Deus. E é pedindo, através de um santo ou através da Mãe de Deus, é que nós vamos chegar até Deus através de Jesus. Às vezes, quando a gente reza o creio, tem uma passagem que diz: creio na comunhão dos santos. E muita gente pensa que quando fala em comunhão, está falando na Eucaristia. Não é isso não. Comunhão quer dizer comum união. Nós todos somos unidos com Deus. O Flávio sempre ele frisa, é preciso ser batizado. É lógico que é preciso ser batizado. Como eu posso dizer que eu estou unida a Deus, a Jesus, se eu não for batizado? É essa nossa união, é essa comunhão que nós temos. E então a comunhão dos santos é entre os que estão na terra e aqueles que estão no céu. Aqueles que estão no céu são nossos intercessores diante de Jesus, porque eles já vivem a graça santificante. E nós aqui na terra pedimos, através desses que já gozam da santidade, a intercessão. Isso mesmo, Adilce. Olá, pessoal, Flávio. Então, Jesus Cristo, ele é o supremo intercessor. Além de intercessor, ele é o nosso único mediador, que é diferente. Mas mediação é um outro assunto. Vamos falar agora, então, de intercessão. E Jesus é o maior e o mais perfeito intercessor na Bíblia. O próprio Jesus, ele é o nosso, assim, ele que intercede ao Pai por nós, né? Ele intercede continuamente por nós, ao Pai. E Jesus mesmo disse, né? Tudo que pedires ao Pai em meu nome vos será concedido. Aí fala que Jesus realmente é o único, é o supremo, vamos dizer assim, intercessor, mas o Espírito Santo também é nosso advogado, ele nos auxilia na intercessão também. O Espírito Santo também, ele desempenha, vamos dizer assim, um papel crucial, ajudando-nos em nossas orações, porque sempre quando a gente fala de intercessão, a gente liga a oração. O Espírito Santo sempre intercedendo por nós quando não sabemos como orar, como pedir, porque muitas vezes a gente não sabe o que pedir, se o nosso pedido é benéfico ou não. A oração de intercessão é uma das orações mais importantes. Estudando sobre oração, nós sabemos que tem a oração de gratidão, a oração de adoração somente a Deus, a oração também de petição, vários tipos de oração, mas a intercessão é muito importante para nós. E em Romanos, capítulo 8, versículo 26, vai dizer assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Tem alguns exemplos na Bíblia aqui, depois você vai comentar com a gente, de intercessores humanos na Bíblia. Sobretudo no Antigo Testamento lá, né? Abraão por Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18, Moisés por Israel, em Êxodo 32. Tem também o profeta Samuel, que orava constantemente, né? Samuel orava pelo povo e os exortava e não deixavam de orar por eles. Daniel também intercede fervorosamente por seu povo, confessando seus pecados, clamando pela misericórdia de Deus para o retorno do cativeiro. Também agora já no Novo Testamento, Paulo sempre orava, né? Intercedia pelas igrejas de Éfeso, Colossenses e assim por diante.
O profeta Paulo frequentemente ele escrevia sobre suas orações de intercessão por essas comunidades cristãs lá no princípio, né? Pedindo crescimento espiritual, sabedoria e amor daquelas pessoas que participavam ali da comunidade, das pessoas dessas comunidades. Na igreja primitiva lá também, em Atos dos Apóstolos, a igreja orou incessantemente por Pedro. Essa passagem é bem conhecida por nós, né? Quando ele estava preso, resultando a sua libertação milagrosa. Quem de nós sempre, uma vez ou outra, ou em algum momento da nossa vida, intercedeu por outra pessoa e a gente viu o milagre acontecendo, né? Aquela pessoa que tinha uma fraqueza ficando forte, vencendo um vício ou restabelecendo a saúde. Quantas vezes, né, nós vimos e experimentamos na nossa própria vida esse favor, né, essa graça de Deus que Ele concede a todos. E também, Dilce, essas são algumas pessoas na Bíblia que buscam intercessão. Os santos da igreja, por eles estarem mais próximos da igreja, de Deus, como a senhora bem diz, eles são o canal dessa graça, né? Mas os santos não faz nada. Quem faz sempre é Deus por intercessão desses santos, né? Por sua vida, vamos dizer assim, santificada por meio de Jesus Cristo, alcançam de Deus essa graça, né? Intercedendo por cada um de nós. É assim, Dilce? Só que a intercessão dos santos passa primeiro pela intercessão de Jesus diante do Pai, né? Porque é o único intercessor que nós temos. É o único intercessor diante de Deus. Assim como o Flávio já disse, o Espírito Santo é nosso advogado. E ele advoga também pelas nossas orações. Ele nos conhece, ele vive dentro de nós, ele sabe das nossas necessidades e sabe também do nosso propósito quando nós pedimos alguma coisa. Então, ele intercede, sim, por nós também, ali diante, ele com Jesus intercede junto ao Pai. O Pai sabe tudo de nós, sabe tudo sobre nós e sabe quando ele deve autorizar a graça ou não. Quando nós vamos visitar uma igreja, a gente vai, principalmente quando é um santuário, tem sempre uma casa onde é colocado os pedidos de milagres, não é? Vamos dizer milagres, porque muitas vezes a nossa intercessão diante de Deus é um verdadeiro milagre que nós estamos pedindo. Então, a gente vê o quanto que a fé, o quanto que esse amor que nos une a Deus, ele é caridoso conosco e ele nos atende, porque o que tem de milagre atendido, o que tem de pedidos assistidos, então a gente fica todo entusiasmado. Fala, vale a pena ter esse monte de santos que intercedem por nós e principalmente a Virgem Maria e São José. Será que a gente tem noção do que é ser Sagrada Família? Será que nós temos noção de que o primeiro milagre de Jesus foi feito pela intercessão de Nossa Senhora? Será que nós temos, assim, o tipo de oração e de conduta de Maria? É uma mulher de poucas palavras na Bíblia, mas o que ela nos ensina através da vida dela não tem comparação. A gente olha Nossa Senhora correndo para ir acudir Santa Isabel, que já era de idade e estava grávida. Ela sabia que a prima estava precisando de ajuda e ela foi e ajudou. E ela rezou o Magnífica, que ficou gravado no nosso coração, de confiança em Deus e da assistência que Deus dá para todos os filhos dele, independente. Ele olha aquele que mais necessita. Depois a gente vê Nossa Senhora correndo atrás de Jesus. Onde ele ia, ela estava junto. Aí a gente vê ela nos pés da cruz.
como recompensa, ela pegou a maior de todas as missões e mais pesada, ser a mãe da humanidade. Olha que ser mãe desse povo com a cabeça perdida não está sendo fácil. Mas ela está ali, intercedendo, ajudando. E nós vemos a intercessão dela quando teve guerra, a conversão da Alemanha, né? Foi da Alemanha? Foi, não foi? Que ela precisava que a Alemanha fosse consagrada a ela. E aconteceu. E assim a gente vê muito a intercessão de Nossa Senhora. Foi a Rússia? Foi a Rússia. Então, e aí a gente vê a intercessão de Nossa Senhora por todos que sofrem. Agora, basta que o intercessor, aqui humano, tenha fé na intercessão. Quando pede, pede sabendo que está sendo ouvido e que vai ser escutado e analisado o que é que pode ser feito por aquela causa que está pedindo. Porque o mundo está de pernas para o ar. Hoje em dia, aquele que grita aí, Senhor, Senhor, é o que menos acredita nele. Hoje em dia, olhar a humanidade como se fossem todos irmãos, já deixou de ser verdadeiro. Cada um quer pensar em si mesmo e fazer aquilo que lhe convém. Por isso nós temos guerra, nós temos fome, crianças morrendo. Porque teve uma criança que me comoveu muito. Foi correndo tentar pegar comida para levar para o pai que estava com fome. E foi morto pelos soldados. Não levou a comida e perdeu a vida. Isso agrada a Deus? Que tipo de humanidade nós estamos vivendo? Por que nós esquecemos do amor com que Deus nos criou? Por isso, meus irmãos, todos nós somos intercessores, todos nós, mas depende muito da nossa prática. Como eu posso pedir um favor para Deus se eu sou uma pessoa que não tem caridade, uma pessoa que não sabe perdoar, eu não sou uma boa cristã, e eu vou pedir favor para Deus em nome de outro? Então, para ser intercessor, é preciso ter o mínimo de louvor, de adoração e de confiança em Deus. Aqui o chamado à intercessão são para todos os cristãos. A intercessão é um dom ou prática, não é um dom, né? Não é uma prática que só se restringe a alguns. É um chamado para todos os crentes. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, isto é, né, pelos nossos governantes, por melhores que eles sejam, e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Tiago diz assim, capítulo 5, versículo 16: Orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É isso que a dona Dilce falou. Devemos ser justos também para clamar a justiça, certo? A intercessão fora do contexto bíblico, né? E falando a parte da religião aqui, o conceito então de intercessão, embora profundamente, né, assim, enraizado na fé, tem paralelos ali. Ela pode ser também colocados em diversas áreas, né? Significa interceder fora do contexto religioso, intervir em nome de outra pessoa para mediar, defender ou pleitear alguma coisa por aquela pessoa. Na advocacia, por exemplo, que um advogado defende uma pessoa, na diplomacia, nas relações internacionais entre os países também, os diplomatas intercedem pelo seu país.
nas relações pessoais e familiares, pais intercedem pelos filhos na escola, com os professores, um amigo intercede por outro num desentendimento com o terceiro e assim por diante. Então, intercessão, Dilce, nessa parte a gente coloca assim, deixa um pouco, porque é um assunto que abrange bastante coisa, mas nós já falamos bem sobre a intercessão dos santos, e isso deve ficar bem claro que os santos não fazem nada, né? Alguns cristãos aí acham que o santo ele é detentor do milagre e ele tem o poder de fazer as coisas. Pelo contrário, né? Ele intercede e ele pede essa graça sempre a Deus. E isso é confundido, né? A gente tem pessoas que acham que o santo tem algum poder, né, para fazer as coisas, e tudo quem faz é Deus. Deus tem o poder de fazer todas as coisas, de mudar as coisas, de transformar as coisas que não estão boas em umas coisas boas, umas coisas que estão ruins nas coisas boas, né? De trocar, vencer o mal pelo bem, transformar o ódio em amor, a doença em cura, a escravidão em liberdade, a morte em vida e assim por diante. Só Deus tem esse poder. Mas que bom que nós temos amigos, né? Nós temos aqui uns aos outros aqui nessa vida que pode interceder entre nós mesmos, interceder entre nós com pedidos e orações, e nós também temos os santos, né, que a gente já falou em alguns episódios antes, dos santos canonizados pela igreja e os não canonizados, né, que fazem parte da igreja triunfante. Quanto a nós, estamos aqui nessa união, né, da igreja militante com a igreja triunfante, numa só união também, intercedendo pela igreja padecente, né? E que bom, louvamos a Deus por isso, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que conseguiu, pelos seus méritos na cruz, que essa mediação, né, que é mais que intercessão, essa mediação entre os homens e Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Da minha parte eu vou terminando. Graça e paz a todos. Também quero desejar para vocês que Deus permaneça no coração de cada um de nós e que nós sejamos aquele justo que pode interceder junto a Jesus para levar até o Pai o nosso pedido. Que a gente tenta demonstrar para Deus, através do Espírito Santo, que nós somos unidos pelo amor e pela fraternidade. Que Deus esteja com todos, que a paz de Cristo reine no coração de cada um de nós. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau.